Oi, turma, boa tarde. Hoje nós vamos falar sobre o processo de filtração e, mais especificamente, nós vamos justificar o porquê que o processo de coagulação é tão importante, de tal forma que nós tenhamos filtros bem operados em estações de tratamento de água. Ou seja, por que eu preciso coagular anteriormente ao processo de filtração? Essa é uma dúvida muito recorrente de profissionais na área e eu fiz esse vídeo motivado pelo fato que muitas vezes eu visito algumas estações de tratamento de água e é muito comum nós visitarmos e observarmos ETAs operadas sem o processo de coagulação. ETAs convencionais, de ciclo completo, dotadas de filtração e sem que haja operação de processos de coagulação. Então eu estou fazendo esse vídeo com o intuito de nós buscarmos melhor esclarecermos esse ponto que é muito importante no projeto e na operação de estações de tratamento de água. Ou seja, por que os filtros são tão importantes no tratamento de águas de abastecimento? Essencialmente porque eles são a última etapa responsável pela separação de sólidos no processo de tratamento. Partículas coloidais, sólidos em suspensão, os filtros são responsáveis por fazerem o polimento da qualidade da água decantada. É a última etapa de separação de sólidos que nós temos, portanto, daí a sua importância. No entanto, para que os filtros possam trabalhar a contento, é necessário a etapa de coagulação. Lógico que nós estamos falando aqui de filtros rápidos por gravidade. Então, nós vamos justificar por que a coagulação é tão relevante quando eu opero um sistema de filtração. O que acontece? Um pouco da conceituação histórica. Os primeiros filtros concebidos em estações de tratamento de água surgiram por volta de 1850. São os famosos filtros lentos. As taxas de filtração da ordem de 2 a 6 metros cúbicos, metro quadrado por dia. E, na verdade, nós não temos o processo de coagulação quando nós operamos filtros lentos por gravidade. Ou seja, existe ausência do processo de coagulação. Quando os filtros lentos surgiram, não existia coagulação ainda como parte integrante da concepção de estações de tratamento de água. Quando os primeiros filtros rápidos começaram a ser concebidos, isso aconteceu por volta de 1900 nos Estados Unidos, surgiu concomitantemente a operação da coagulação. Percebeu-se que ao adicionar-se sais de alumínio na água, você tinha um comportamento melhor do processo de tratamento. Ou seja, havia uma etapa de coagulação, os sais de alumínio eram adicionados na água bruta, observava-se uma redução da turbidez da água decantada nos decantadores, isso me auxiliava na remoção de sólidos, e os sólidos que não eram capturados nos decantadores eram submetidos à filtração em filtros rápidos por gravidade. Então, na verdade, concomitantemente com o surgimento dos primeiros filtros rápidos, surgiu a incorporação do processo de coagulação no tratamento de águas de abastecimento. A partir daí, consolidou-se a filtração rápida como parte integrante das ETAs, taxa de filtração até o momento limitada a 120 metros cúbicos metro quadrado por dia, mas era absolutamente necessário uma etapa de coagulação, porque eu precisava garantir uma boa remoção de sólidos antes que esses fossem encaminhados até os filtros, ou seja, as etapas de coagulação, floculação e sedimentação, na verdade, era visto como um pré-tratamento. Eu reduzia ao máximo possível da quantidade de sólidos afluente aos filtros, de modo que eles pudessem trabalhar de forma contento. Havia necessidade do processo de coagulação. Então, o que acontece? Como é que os filtros são operados? Nós temos dois modos de operação dos filtros. O modo filtração, onde eu alimento com água decantada e eu gero água filtrada. Os filtros operam durante um determinado tempo, eu tenho uma duração da carreira de filtração, passado um tempo, eu tenho que lavar o filtro, faço a sua lavagem em contracorrente. Esses sólidos são expulsos do meio filtrante e aí o filtro, uma vez lavado, pode ser novamente colocado em operação. Pois muito bem, como é que as partículas elas são removidas da fase líquida durante o processo de filtração? Imagine o seguinte, eu tenho aqui os grãos do meu meio filtrante. Nós vamos chamar esses grãos de coletores. E o que está acontecendo? Eu tenho percolando pelo meio filtrante o fluido. E aí eu tenho o estabelecimento de linhas de corrente que vão fazendo com que o escoamento se processe dentro do meio granular. Nas linhas de corrente, pelas linhas de corrente, vão ser transportadas partículas coloidais, que eu estou indicando aqui como um diâmetro de índice P. Qual que é a ideia?
As partículas coloidais que estejam presentes na fase líquida, elas estão sendo inicialmente transportadas por linhas de corrente e essas partículas serão transportadas e transferidas da fase líquida para a fase sólida. Fase sólida, subentendam os grãos do meio filtrante. Então, nós temos uma primeira etapa no processo de filtração que faz com que as partículas elas sejam transportadas da fase líquida para a fase sólida. Esse é o mecanismo de transporte. Ou seja, primeiro eu tenho que transferir as partículas da fase líquida para a fase sólida. Esses mecanismos de transporte eu tenho uma série de mecanismos de transporte que são significativos no processo de filtração. Por exemplo, para partículas com dimensão física muito pequena, menor do que 1 micrômetro, os processos de difusão molecular, os processos de difusão são mais significativos. Para partículas, por exemplo, maiores do que 1 micrômetro, mecanismos de sedimentação são muito significativos. Nós temos mecanismos de interceptação, quando as partículas transportadas nas linhas de corrente, elas colidem com a superfície do grão do meio filtrante, e aí elas ficam retidas. Ou seja, eu tenho um mecanismo inicial que me envolve o transporte da partícula coloidal da fase líquida para a fase sólida. Então, isso me justifica por que partículas muito pequenas, por exemplo, vírus, bactérias, cistos de protozoários, como é que essas partículas que são tão pequenas, como é que elas são transportadas, são removidas da fase líquida e transportadas para a fase sólida? No entanto, na verdade, isso é apenas metade da história. Primeiro eu preciso transportar essas partículas da fase líquida para a fase sólida, mas não basta. Eu preciso de uma continuidade, eu preciso de um mecanismo de aderência. O que acontece? Partículas coloidais têm carga. Nós já discutimos isso anteriormente. Partículas coloidais têm carga. Como é que as partículas coloidais têm carga? Elas têm carga porque elas podem, por exemplo, conter grupos funcionais ionizáveis na superfície da partícula coloidal. Isso faz com que as partículas tenham carga. As partículas coloidais podem absorver íons específicos presentes na fase líquida. Elas podem absorver cátions, podem absorver ânions na superfície da partícula coloidal e podem adquirir carga. Partículas também apresentam carga devido a imperfeições na estrutura cristalina. Nós chamamos esse mecanismo de inclusão isomórfica, ou seja, eu posso ter troca de determinados cátions na estrutura cristalina e fazer com que ela adquira uma carga negativa. Então, por exemplo, essa figura mostra uma estrutura contendo sílica substituída pelo alumínio, faz com que a partícula tenha carga. Ou seja, partículas coloidais têm carga. E o que chama atenção, e é muito importante, é que os grãos que compõem o meio filtrante, tipicamente os nossos meios filtrantes, os meios filtrantes mais tradicionais são areia, são antracito, eles também têm carga. Então, não apenas as partículas coloidais afluentes aos filtros podem conter carga, e é natural que partículas coloidais contenham carga, por isso eu preciso da etapa de coagulação para reduzir, para diminuir a carga das partículas coloidais, mas também a superfície externa das partículas que compõem o meio filtrante também tem carga. Então, o que acontece? Por mais que eu transporte essas partículas de forma eficiente da fase líquida para a superfície da partícula coloidal, não basta eu transportar. Eu tenho que garantir que a partícula tenha aderência à superfície dos grãos do meio filtrante. E para que eu garanta essa aderência, eu preciso necessariamente desestabilizar as minhas partículas coloidais. Daí a importância do processo de coagulação. Então, o que acontece? Quando eu coloco o coagulante na água, nós sabemos, isso pode acontecer com sais de alumínio, com sais de ferro, são sais, eles se dissociam. Então, eu vou ter na fase líquida cátions com carga positiva, terei ânions com carga negativa, mas nós sabemos que o alumínio e o ferro, eles participam de reações de hidrólise. Nós já discutimos isso em vídeos anteriores e mostramos como que essas reações de hidrólise elas se processam. Nós formamos cargas, partículas, formamos espécies monoméricas, poliméricas, com carga positiva, com carga negativa, e dependendo das dosagens do coagulante, ele pode se precipitar na forma de hidróxido. E, na verdade, essas espécies solúveis, monoméricas, poliméricas, com carga positiva,
e o alumínio e o ferro precipitando-se na forma de hidróxido, são essas espécies que estabelecem os diferentes mecanismos de coagulação que nós temos no tratamento de águas de abastecimento. Portanto, o que é que nós temos? Quando nós temos uma água com uma baixa concentração de partículas coloidais, nós vimos que é possível nós desestabilizarmos as partículas coloidais mediante um mecanismo de absorção-neutralização. Lembrando, o que é um mecanismo de absorção-neutralização? É a formação dessas espécies monoméricas e poliméricas com carga positiva, e a sua absorção na superfície da partícula coloidal faz com que haja redução da carga da partícula coloidal. Quando nós temos o coagulante, uma dosagem colocada em excesso, e a partir do momento em que haja o produto de solubilidade seja excedido, esse coagulante, a tendência dele vai se precipitar na forma de hidróxido. E o hidróxido precipitado, ele pode precipitar na superfície da partícula coloidal, fazendo com que haja a redução da carga da partícula coloidal, e esse mecanismo nós chamamos de varredura. Nós temos, portanto, dois mecanismos que nós mais empregamos para justificar por que as partículas coloidais elas são desestabilizadas durante o processo de coagulação, por mecanismos de absorção-neutralização e por mecanismos de varredura. Mas eu sempre preciso da adição do coagulante. O que acontece quando eu tenho uma estação de tratamento de água do tipo convencional de ciclo completo, quando eu tenho decantadores? Tipicamente, nós operamos essa ETA com mecanismos de varredura. Ou seja, nós estamos admitindo que a turbidez da água bruta é uma turbidez mediana, é uma turbidez elevada, e que nós precisamos de um decantador para removermos o máximo de sólidos possíveis, e aí os filtros vão fazer o papel de polimento da qualidade da água decantada. Mas, tipicamente, nós operamos essas etas no mecanismo de varredura. Então, o processo de coagulação, ele acontece, é típico, ele é tradicional. Nós temos que operar o processo de coagulação toda vez que nós temos etas do tipo convencionais de ciclo completo, porque nós temos os decantadores e temos os filtros. Mas, muitas vezes, nós temos etas cuja turbidez da água bruta é pequena, é baixa. E aí nós podemos operar essas etas como filtração direta. Uma turbidez muito baixa, por exemplo, me requer uma dosagem de coagulante também relativamente baixa e um pH um pouco mais ácido. Isso dá origem a um mecanismo de absorção-neutralização. Etas do tipo filtração direta e filtração em linha são tipicamente operadas por mecanismos de absorção-neutralização. Mas o problema é que etas deste tipo, ou águas brutas que apresentem normalmente turbidez muito baixa, normalmente o que é que acaba acontecendo? A gente escuta uma justificativa por parte de muitos operadores, até mesmo gestores de estações de tratamento de água. A turbidez é muito baixa, não precisa coagular. Eu posso encaminhar a água bruta diretamente para o filtro. Eu vou mostrar para vocês um vídeo onde... Deixa eu só deslocar aqui. Eu vou mostrar um vídeo para vocês de uma estação de tratamento de água que opera nessas condições. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Então, isso que vocês estão vendo aqui no fundo é uma estação de tratamento de água que recebe durante a maior parte do ano uma água bruta com uma turbidez muito baixa e que não tem nenhum tipo de adição de coagulante. Ou seja, a ETA opera sem coagulação. A água bruta é encaminhada diretamente para os filtros sem nenhum tipo de coagulação. Qual que é a justificativa? Mas a turbidez da água bruta é muito baixa. Eu posso mandar direto para os filtros sem problema nenhum. Isso, na verdade, é um equívoco, é um erro. Por quê? Porque para que possa ocorrer uma correta operação dos filtros, a separação dos sólidos possa ser considerada ótima, eu preciso necessariamente desestabilizar a carga das partículas coloidais, sem o qual o processo de filtração não vai acontecer de forma satisfatória. Isso é um erro. E é muito comum nós observarmos estações de tratamento de água que operam filtros sem o processo de coagulação. Isso é um equívoco. Isso é comum em muitos locais, mas é um erro. E por que nós dizemos que é um erro? Porque muitas dessas partículas coloidais que nós temos presentes nas águas brutas são partículas coloidais de origem orgânica. Vírus, bactérias, cistos e protozoários, e que são partículas orgânicas coloidais e que têm carga negativa. Então, o processo de filtração só vai conseguir a sua correta separação desses sólidos presentes na água bruta
se essas partículas forem devidamente coaguladas. Portanto, a coagulação é absolutamente necessária quando eu opero filtros rápidos por gravidade. Ou seja, a operação de filtros rápidos por gravidade exige a etapa de coagulação. Por quê? Porque eu preciso desestabilizar e reduzir a carga das partículas coloidais de modo que a sua remoção possa acontecer de forma satisfatória. Se eu não coagular, os filtros vão operar de forma extremamente deficiente. Eu preciso, portanto, toda vez que eu opero filtros rápidos por gravidade, eu preciso da etapa de coagulação. Eu posso trabalhar com águas brutas, com valores de turbidez muito baixos, 0,8, 1,2, não importa. Pode ser que eu precise dosar dosagens de coagulante muito baixas, 1 mg por litro, 2 mg por litro, não importa. É absolutamente necessário o processo de coagulação. Bom, para aqueles que desejam dar continuidade aos seus estudos no tratamento de águas de abastecimento, eu tenho um livro publicado, Tratamento de Água, Concepção, Projeto e Operação. Caso vocês queiram adquirir, vocês podem adquirir diretamente no site da Amazon, podem adquirir diretamente no site da editora, do Grupo Game. E aí, nesse livro, a gente aborda todos os aspectos associados a dimensionamento de estações de tratamento de água, envolvendo desde projeto, operação, cálculos. Fiquem à vontade para darem continuidade aos estudos de vocês. Bom, para quem também não sabe, recentemente publiquei um livro denominado Engenharia Ambiental, Princípios, Fundamentos e Processos. Esse livro é um livro gratuito, foi escrito em PDF, e ele está disponível gratuitamente nesse site. Basta ir lá, baixar, e vocês têm acesso ao livro gratuito. Então, se porventura alguém tiver alguma dúvida com relação a este vídeo, por favor, fique à vontade, coloque as suas dúvidas nos comentários. Na medida do possível, eu vou respondendo para vocês. Se alguém tiver alguma sugestão de vídeo, alguma coisa que eu possa ajudar no intuito de esclarecer algum tópico mais relevante dentro dos nossos... dentro da engenharia sanitária e ambiental como um todo, também faça sua sugestão lá nos comentários e aí, na medida do possível, eu vou produzindo novos materiais para vocês. Então, basicamente é isso aí e desejo a todos bons estudos e até o nosso próximo vídeo.